forças que comandam as nossas ações. Uma é autônoma, está dentro de nós, e a outra está fora de nós. A lei é um dos instrumentos que está fora de nós e exerce influência sobre nós, né? E o interessante da ética cristã é que o Senhor, quando nós recebemos o Senhor e o Espírito Santo vem para dentro de nós, ele passa a comandar todas as nossas ações, né? Se torna uma ética autônoma, né? Então eu não preciso de muita coisa. Por causa dessa ética, muitos irmãos morreram, foram jogados em arenas de gladiadores para ser show para os outros, mas eles não temeram, porque eles tinham uma força dentro deles que os fazia vencedores, né? Já a ética heterônoma, ela é fora, né? Então eu obedeço aquilo, quem dá mais, a vantagem que eu vou ter, não é isso? Então, por exemplo, a gente olha para Brasília, por exemplo. Lá tem um monte de deputados que são bons. Existem homens bons. Na política existem homens bons? Existem homens bons. Existem homens éticos na política. Existem homens crentes na política, né? Mas tem muitos ali que eles não roubam ou por medo de ser preso, hoje por medo das redes sociais, né? Mas não porque ele tenha uma força dentro dele que o governe e que o faça entender que aquilo é errado. Não é isso? A vantagem no Senhor é que Ele vai transformando a nossa compreensão e vai nos levando a pensar semelhante a Ele durante o período de tempo que nós passamos servindo Ele, que aí essas coisas automaticamente vai deixando de existir na nossa vida, né? É interessante isso, né? E quando isso acontece, já acende a luz vermelha, né? Por quê? Esse Deus está dentro de nós e Ele passa a comandar as nossas ações, não é isso? E nós não precisamos muito de estímulos de fora, porque o nosso estímulo vem de dentro, não é isso? É o Espírito que determina, né? Por esse Espírito e por essa ética cristã, muitas pessoas foram para missões, deram as suas vidas, né? Entregam-se todo dia à obra missionária, porque tem essa força dentro dele que o faz lutar. Por um outro lado, se nós tentarmos fazer a obra de Deus, mas se nós não tivermos esse Espírito dentro, nós podemos até dizer que estamos fazendo, mas com o passar do tempo nós vamos desistir, porque não tem essa força, o combustível dentro que nos faz prosseguir. E isso é tão forte que os apóstolos, Paulo, por exemplo, ele sabia que ia morrer. Sabia que as prisões, tudo na vida dele, era por causa do Evangelho. Ele sabia que ia morrer. Em nenhum momento, né, quando ele escreve à igreja em Filipos, ele estava dentro de uma prisão e ele escreve falando de alegria, né? Que força é essa? Então, alegrai-vos, irmãos, alegrai-vos do Senhor, outra vez eu digo, né? E aí ele faz um desabafo para os irmãos, né? Mas você vê que ele continua firme no propósito, no chamado. Por quê? Essa força mantinha ele no foco. E por que que as pessoas, quando a gente olha para a história do povo de Deus, as pessoas enfraqueceram-se, quando foram levados para outras nações, não demorou muito para estar fazendo o culto das outras nações, né? Servindo os deuses. Depois, para ficar pior no final, nós vemos que ele traz os rituais dos outros deuses para dentro do templo, né? Porque já estava muito misturado. O ecumenismo, né? Ecumenismo é assim, né? Geralmente nas formaturas elas são ecumênicas, né? Vamos chamar um pastor e um padre, né? Daqui um dia tem que chamar mais gente, né? Porque tem tanta coisa aí, né? Tem que chamar mais gente. Então, Jerusalém, 830 a.C., invadida por um exército de gafanhoto. O apelo desse profeta é: convertei-vos. Vamos retornar. Vamos fazer a conversão. Vai dar errado, né? E ele clama, né? Vai dar errado. E é interessante que eles tinham essas visões, né? Essas visões eram claras para ele. Era como se eles vissem o Senhor, a sua face, a ação de Deus nas visões que ele tinha, e eles profetizavam daquilo que eles viam.
Então, muitas vezes o terror chegava antes nesses profetas do que no povo, né? Eles já sofriam. Jeremias mesmo é o chorão, né? Ele sofria na pele aquilo que o povo ia sofrer ainda, né? Então esse livro não cita nenhum rei, né? Mas acredita-se que nos primeiros dias do rei Joás, ele subiu ao trono com 7 anos de idade, sob a orientação ou a tutoria de Joiada, né? Então a gente vê que foi criado um conselho de sacerdotes ali para auxiliar uma criança de 7 anos, né, que teve que assumir o trono, né? Então a gente vê que existe uma proximidade do profeta Joel com esse grupo de sacerdotes. Então nós entendemos que ele faz parte desse grupo sacerdotal. Joel é o próprio autor do livro, né, que significa o Senhor é Deus. Ele profetiza tanto em Judá como em Jerusalém, né? E aí você vê que ele tem uma familiaridade aí com a classe sacerdotal. Outra coisa legal aqui, o tema de Joel e de seu estilo literário identificam-se mais com os profetas Amós, Miqueias e Isaías do que com os pós-exílio. Então Ageu, Zacarias, Malaquias está lá pós, então ele provavelmente foi antes, né? Joel fala do grande e terrível dia do Senhor. Suas mensagens, as mensagens de Joel, vêm falando de quê? De devastação, de fome, né? De escassez, né? E ele vê, né, e retrata essa invasão de gafanhotos que aconteceria, né? E, segundo ele, essa nuvem de gafanhotos vinha para levar o povo a compreender que eles estavam no caminho errado. Então, o Senhor vai usar aqui a escassez para levá-los a... Então, ele chama ao arrependimento, né? Diziam que viriam coisas difíceis. Aí, testemunhas, isso é uma informação que eu achei interessante. Diz que o rebanho de gafanhoto que vinha contra a região deles devia ter o quê? 50 quilômetros de largura, como daqui em Montenegro, por 120 quilômetros de comprimento. E depois que eles comiam toda a lavoura, devastavam os campos, de onde eles passavam, eles cortavam tudo, eles invadiam as casas para cortar também aquilo que eles pudessem cortar. Então esse anúncio de juízo da parte de Deus vem trazendo aí o quê? Encurralando esse povo para o arrependimento, né? Esse aqui é um vídeo que foi exibido, isso aqui aconteceu no Brasil há uns 20 e poucos anos atrás. Os brasileiros tiveram só uma amostra do... Quem passa por uma coisa dessa na roça, né, que sente-se impotente diante disso, né, sabe o que eles estavam vivendo lá. E o que Deus queria atacar com isso? Né, onde Deus queria mexer, né? Então Joel descreve a praga de modo vivo e pede aos anciãos que confirmem o fato de nunca ter havido coisa assim antes. E ele faz algumas perguntas para a liderança da sua época. Aconteceu isso em vossos dias? Ou também nos dias dos vossos pais? Alguém de vocês já viu uma coisa dessas, né? E ainda ele continua. Aqui, os beberrões sentiram o efeito dela porque as vides estavam destruídas. Então não tinha nem uma birita para beber, né? Os sacerdotes não tinham oferta, nem manjares, né? Nem libação para oferecer. O gado mugia e as ovelhas baliam no campo e estavam morrendo. Joel convocou o povo para um jejum e disse o quê? Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e os moradores e clamai ao Senhor. E aí ele vai continuar descrevendo a praga. Então o profeta vai... Eu não sei se você já viveu isso de perto, né? Quando a gente está discipulando alguém, a gente sabe que a gente é as pernas, os braços dessas pessoas, né? Porque ele não conhece o Senhor, né? Ele não tem, assim, essa avidez pelo Senhor. E aí, você
faz o convite, às vezes ele não vai, né? Ele não tem esse amor ainda pelo Senhor, né? E aqui, esse profeta, eu vejo ele do mesmo jeito, vejo ele prostrado, dizendo para o pessoal, olha, é o Senhor que está mandando isso contra vocês, contra nós. O que ele quer? Só que nós nos voltemos para ele. Ele conseguia ver, mas para esse povo, eles não conseguiam ver, eles eram ignorantes em relação a isso. Mesmo conhecendo a Deus, eles estavam tão mortificados pelas coisas da sua época que eles não conseguiam sair dessa coisa, né? Não conseguiam. Continuavam nas mesmas práticas. Se tornou normal, relativizaram tudo, né? O capítulo 2 inicia com o som da trombeta, convocando para um grande jejum. E ele diz, tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz. Todos estavam presentes, velhos, moços, os sacerdotes vestidos de pano de saco preto, curvavam-se no chão e clamavam a Deus dentro do santuário. Era um acontecimento para trazer o povo de volta. Então ele consegue reunir a classe sacerdotal, né? E se prostra diante do Senhor. E se prostra para quê? Intercedendo pelos irmãos, né? Senhor, traz os irmãos de volta. Senhor, onde estão os meus irmãos, né? Então, aí já manifesta bem o trabalho de liderança, né? Porque muitas vezes nós precisamos clamar pelos novos, pelos carnais. Muitas vezes a Lucy está falando, né? Nós precisamos, né? O trabalho de crente maduro é cuidar de imaturo, né? Não é isso? O trabalho de crente maduro é cuidar de imaturo. Porque o imaturo ele não tem experiência com Deus. A gente vê que por causa de imaturidade, Abraão teve que enfrentar um exército por causa do sobrinho, né? Abraão podia ter deixado esse cara morrer para lá, né? Mas juntou seus pastores e foi lá e guerreou e tomou o sobrinho de volta. Então, o trabalho de crente maduro é lutar pelos imaturos, né? Sim. É difícil para a gente saber, né? Mas o que eu sei é que o homem ele não faz planejamento, né? Eu vejo às vezes as pessoas chegam naqueles morros no Rio de Janeiro e constroem casa pendurada, né? Quando vem a enchente, né? Será que não planejaram? Será que não pensaram que um dia fosse alagar, né? É. Geral, né? Geral. Essa informação aí é importante porque agora nós não temos essa visão do profeta para saber o que Deus está pensando a respeito disso, né? E isso é. Está fugindo do controle. A terra diz que a natureza ela geme por causa do pecado, né? Então, todas essas manifestações é por causa do pecado mesmo, né? O Senhor quer chamar a atenção, é nossa, né? Tudo que aconteceu no Brasil nesses últimos tempos nos faz pensar o quê? Não colocar nossa confiança em homens. Quem cuida de nós é o Senhor, né? Nós já vimos que Deus foi capaz de colocar
bridão em reis extremamente carrascos, né? Porque ele não depende se o governante é bom ou ruim, ele coloca as suas regras. Ele é o Senhor da história, né? Mas o Senhor quer nos chamar a atenção, de alguma forma, para alguma coisa, né? Então, aqui eles veem agora tudo em deserto, eles cobrem o céu, o sol, como eclipse, estende por toda a terra, não tem folha, não tem nada, só uma aridez, né? O povo abre valas, acende fogueiras, queima os montes de insetos, mas esse esforço é completamente inútil. Seu voo é ouvido a quilômetros de distância, como o crepitar de um incêndio. A terra por onde passam estava como devastada pelo fogo. Depois de devastados os campos, vão para as cidades, comem tudo que pode ser consumido, né? E o profeta insiste, rasgai o vosso coração, né? Então o profeta reivindica do povo, né, coração contrito. Ele pensa o quê? Somente um coração contrito pode abrandar a mão do Senhor em relação a esse juízo, né? Só a mão do Senhor. E aí ele continua, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. O profeta ali, ele espera que seus ministros intercedam com interesse de coração para que o povo seja poupado da calamidade física e espiritual. Então, existe uma responsabilidade muito grande de liderança para dar direção mesmo, né? Quantas vezes nós evitamos tragédias na vida das pessoas que estão sob nossa responsabilidade, simplesmente pelo conhecimento, né? Pela revelação que Deus nos dá, né? Porque Ele nos ensina a viver bem, viver na dependência dEle, né? Aqui já vem a promessa de restauração. Então o profeta assegura ao povo de Deus que realmente vai derramar tantas bênçãos temporais como espirituais. Deus fala de restituição material e ele faz a promessa. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, né? O meu grande exército que enviei contra vós. Aqui ele está dizendo que os gafanhotos é um exército dele. Eu que mandei eles para ensinar vocês como se portar. Então, Joel prediz em que Deus derramará do seu Espírito sobre todo aquele que invocar o nome do Senhor. E aí ele faz uma promessa já do Espírito Santo aqui, né? E acontecerá que depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então, a libertação espiritual é a grande promessa aqui no livro de Joel, né? A Joel coube o privilégio de predizer que ele iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Diz que essa bênção emanará de Jerusalém, né? No capítulo 3, trata da futura restauração de Israel e do juízo de Deus sobre todas as nações do mundo. Joel trata do fim das nações adversárias de Judá. O Senhor as ajuntará no vale de Josafá, que significa Jeová julga, e representa os juízos de Deus durante a tribulação culminado na batalha de Armagedon. Então, quem assistiu aquele filme antigo, né, que é Meguido, né? Meguido, uma produção antiga, né? E a produção começa que nasce duas crianças, né? Uma representante do Senhor e outra representante do mal, e essas crianças assumem posição de poder, né? E aí elas vão depois desencadear uma guerra, né? Aqui, a fúria de Deus recai sobre eles, porque roubaram o ouro e os tesouros do Senhor e os colocaram em templos pagãos. Então eles estavam tirando a riqueza do templo do Senhor e levando para os templos pagãos. Outro, dividiram a terra do Senhor entre si, venderam os filhos dos judeus e os espalharam pelo mundo afora. Seriam por isso duramente castigados. O livro de Joel termina com a promessa de que Jerusalém seria libertada de seus inimigos.
e a bênção divina haveria de ser derramada sobre o povo de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade. Estranhos não passarão por ela. Então a gente vê que as práticas, elas, né? Não é só lá que venderam José, não. Essa prática vem, né? Aqui está. Aqui nós chegamos no próximo profeta, que é o Amós, né? E aí ele vem com essa proposta aqui: justiça, a retidão e a retribuição divina pelo pecado. Né? Oi. Como é que é? Sim. Sim. Senão não haveria restauração. O profeta, ele conclama os sacerdotes e se humilha, porque o propósito de Deus é fazer com que o povo se volte. Então, sim. Então, e até hoje, é a mesma coisa. Tudo que acontece hoje, eu estava dando uma aula, e eu estava contando aquele caso lá de que o menino entra na justiça para se casar com uma árvore, porque ele é um pansexual, né? Você viu esse caso jurídico? E aí o juiz dá um despacho dizendo que, como Deus é imaterial, ele não foi encontrado para ser citado. Mas o advogado dele rebate o despacho do juiz dizendo o quê? Como Deus é imaterial e ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele está em todo lugar. Podia perfeitamente ser citado por edital. E eu não lembro, no caso emblemático, como que eles resolveram esse negócio. E aí, tinha uma criança na minha frente, criança de 14, 15 anos. Ele pegou e falou assim: que besteira esse povo se meter na vida da gente, né? Falei, por quê? Ele falou assim: se essa borracha é minha, o que me impede de casar com ela? Aí eu falei, é impossível isso. Aí eu falei assim, porque para haver casamento tem que ter manifestação de vontade. E eu perguntei para ele, pergunta para ela se ela quer casar com você. Se ela responder, a gente faz a cerimônia agora. Pergunta se ela te ama. Beira a irracionalidade. E essas ideologias, elas são plantadas todos os dias. Sim. Aí você vê uma pessoa arrastando a outra como um cachorro, porque ela está se sentindo um cachorro. Os alunos lá na Inglaterra fizeram um uivaço na frente da universidade. E o Senhor vai fazer o quê para chamar a atenção desse povo? Né? O que chama a atenção desse povo? Uzias ocupava o trono de Judá, Jeroboão II, rei de Israel, o período 767 e 753. Então, acredita que ele profetizou em 760 e 755. Foi uma época de grande prosperidade. Amós e Oséias profetizaram para Israel, reino do norte, e Isaías para Judá, reino do sul, na mesma época. Nesse período, a Assíria ainda não havia surgido como potência, né, conquistadora. Cadê os reis? Deixa eu voltar aqui. Jeroboão 2. Opa. Aqui. 793, ele reinou entre 793 e 753. Uzias.
792, 740. Ele está bem aqui. A ideia de ruína que se aproximava parecia improvável para eles. Gozavam de um período de paz. As nações ao redor não eram bastante fortes para lhe causar problemas. Só pensavam em prazeres e divertimentos. Então a gente vê essa oscilação, né? Quando eles estavam maus, o Senhor, quando eles estavam distantes do Senhor, o Senhor pesava a mão, eles se arrependiam, o Senhor prosperava eles. Mas quando eles começavam a viver em prosperidade, eles iam distanciando. Então isso quer dizer que no período de provação nós oramos mais, nós buscamos mais. E o Senhor sabe disso, né? O Senhor sabe disso. Tanto é que quando Davi entrega o trono para Salomão, não tinha problema, nem financeiro e nem problema com as nações vizinhas. Olhavam para o reino de Israel e falavam, grande potência. Ninguém ninguém ousava encarar Israel. Então Salomão foi investir em quê? Em arte, em literatura, né? Valorizou essas coisas, né? Gastar o dinheiro que o pai deixou, né? E isso fez com que essa estabilidade, né? Essa falta de provação fez o que fez. E Deus procurou despertar o seu povo para o perigo, né? Por isso mandou duas testemunhas, Oséias e Amós, né? Amós temia tanto a Deus que não receava mais ninguém. Ele proclamou uma mensagem tão avançada para seu tempo. Dentre os males que Amós denunciou, estão exatamente os mesmos de nossa época, né? Aqui tem a ficha do autor. O nome dele significa carregador de fardos. Ele diz que não era profeta nem filho de profeta, não era sacerdote nem membro da escola de profetas, mas boiadeiro e colhedor de sicômoros. Era de Tecoa, a aldeia 20 quilômetros de Jerusalém. Deus o chamou com o cajado de pastor na mão e mandou reunir o seu povo. Aqui a frase dele, né? Não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros, né? Esse figo deve ser uma delícia, né? Essas frutas geralmente são muito doces, né? Durante o ministério dele, no Reino do Norte, achava-se em seu apogeu quanto à expansão territorial, a paz política, prosperidade nacional. Internamente, porém, estava podre, a idolatria estava no auge. O povo preocupava-se somente com os prazeres mundanos, a hipocrisia e a imoralidade reinavam. Amós levantava-se para declarar a justiça, proclamar a justiça, a retidão e a retribuição divina pelo pecado, né? Então, por fora estava tudo muito bem, mas por dentro era uma vida de mentiras, né? E a prosperidade de Israel servia apenas para aprofundar a corrupção da nação. Ao ser enviado a Betel, Amós proclamou a seguinte mensagem: arrependam ou pereçam. Com isso, o profeta foi expulso da cidade e proibido de ali profetizar. Sua mensagem era advertir ao povo sobre juízo divino, a não ser que se arrependessem da idolatria, imoralidade e injustiça. Aqui, ó. A idolatria predominava em Betel. Tinha substituído o culto a Jeová pela adoração de bezerros. O povo não sentia necessidade de pregação, mas tinha perdido o amor pela palavra, né? Então, esses atributos sensoriais que tem à nossa volta, muitas vezes ele pode tirar esse foco da gente, é a palavra de Deus. Aqui, o juízo que ele está proclamando aqui, as nações vizinhas eram Damasco, Síria, a Filístia em Gaza, a Fenícia, Tiro, Edom, Amon e Moabe, né? Que já é parente deles, né?
Depois chegou mais perto e pronunciou juízo contra Judá e contra o próprio Israel. Aqui Edom é filho de quem mesmo? Esse povo aqui é descendente de quem mesmo? Esaú, né? Esaú. E Amon e Moabe são os filhos de quem? De Ló e a concubina. Eram povos que eram, eles faziam parte da mesma linhagem, mas... É filha. É filha. Então ele se deita com a filha e tem esses dois filhos aqui. Esse povo se torna um povo inimigo de Deus. Damasco é ameaçada por ter invadido Israel. Gaza e Tiro conspiraram com Edom na invasão de Judá. Edom continuaram com hostilidade, Amós. Moabe praticou ações abomináveis e pagã. Judá esqueceu-se da lei de Deus. Israel voltou-se para a injustiça. É interessante que Edom diz que se alojou nas colinas lá, e ele ficava no caminho, né? E ele ficava ajudando os inimigos do povo de Deus nas tramas que eles faziam contra o povo de Deus. Na invasão de Jerusalém mesmo, eles ajudaram a saquear os próprios irmãos. E o juízo do Senhor contra Edom é bem duro, né? Terminando o capítulo 2, o profeta diz: eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de manolhos, né? A pessoa amarra uma carga assim. Em consequência do pecado, a ira de Deus cairia sobre o iníquo Israel. Os que se consideravam fortes, independentes e bravos desmoronariam e seriam esmagados pela cólera divina. Aqui tem as 3 mensagens que Amós... A primeira, uma série de punições relacionava com os pecados das 6 nações que cercam Israel. Depois o profeta passa para Judá e Israel. Amós condenou a Israel, nação escolhida. Conheciam a lei de Deus, por isso seu pecado era maior. Ele fala da sua injustiça na administração da lei. Vendiam o justo por dinheiro, os ricos eram cruéis e desejavam ver os pobres oprimidos, né? Então, existia uma má distribuição de renda e existia também corrupção, né? Hã? Antigo. Então lá devia ser fácil para comprar a sentença também, né? Se tivesse o dinheiro, né? Será que o Xandão já existia? No capítulo 3 a 6, Amós entrega 3 mensagens ousadas. Ele inicia uma delas com a expressão: ouvi esta palavra. Na primeira mensagem, Deus julga Israel como um povo privilegiado a quem ele livrara do Egito. De todas as famílias da terra, e a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Deus está dizendo: olha, eu sempre fui fiel a vocês, né? Sempre mantive um relacionamento íntegro com vocês. Então, por isso, vai ter julgamento. Na segunda mensagem, começa tratando as mulheres ricas de Israel de vacas de Bazã. E ele diz para as mulheres lá em Israel: que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizei a seus senhores: dai cá e bebamos. Então, as mulheres se tornaram fúteis em Israel. Já não se preocupava mais com justiça, com a administração da família, estava tudo enchendo a cara e voltada para as convenções humanas, né? E aí, vamos lá. Na terceira mensagem, lista as abominações de Israel. Até mesmo os sacrifícios religiosos e as festas tornaram-se abomináveis. Deus disse: aborreço, desprezo as vossas festas. Quando faziam suas peregrinações de Gigal e Betel, aumentavam o seu pecado, porque era uma forma exterior de devoção misturada à idolatria. Imaginou você fazer um culto e o Senhor está recebendo aquilo como uma abominação. O culto dele já não valia mais nada, né? E aí o resumo das mensagens: Deus requer uma conduta digna dele, e não meros sacrifícios vazios. Amós chama atenção ao fato de Deus ter mandado seca, praga e terremotos. Ainda assim, não se arrependeram.
Amós, pois, conclama o povo ao arrependimento. Ai dos que repousam em Sião, pois a ruína estava prestes a se abater sobre eles. Então, o terror do clamor desses profetas é porque eles sabiam que estava chegando, né? Eles conseguiam ver isso, né? E via essa morbidade no povo, essa incapacidade de reagir diante do juízo de Deus. E isso incomodava o profeta, né? Aí ele chamou as mulheres dessas vaquinhas, as vaquinhas bonitas, né? Já pensou na picanha aí, né, Carlos? Uma vaca até bonita, né? E aí ele diz assim, o culto a Bazã é esse remédio para ele. A rejeição de Israel, as repetidas advertências, levá-los a prepararem-se para o juízo de Deus. Se Israel tivesse buscado o Senhor, o dia do Senhor, que o profeta fala em Ciclo 20, não os teria surpreendido, né? E aí ele tem algumas visões, né? Amós recebe 5 visões da parte de Deus, né? As 2 primeiras são visões sobre o iminente castigo contra Israel. Primeira, viria na forma de gafanhoto, tem a mesma visão do outro, e calor intenso, não é isso? As 2 primeiras. Então a terra seria completamente devorada. O outro profeta já profetizou isso. O profeta intercedeu a favor do povo, fazendo com que Deus adiasse o castigo. A terceira visão do profeta de Deus mostra Israel, Deus medindo Israel com um prumo, e acha Israel fora do esquadro, né? Ou seja, não está de acordo com aquilo que eu planejei, né? Os mais velhos aí conhecem esse equipamento aí. Hoje ele é uma luzinha, né? Você bota no canto da casa e ele dá as dimensões ali. Na época de Jesus é chamado de pedra angular, né? Coloca a pedra que vai lançar o esquadro da obra. A 4ª visão descreve Israel como um cesto de frutos em franco estado de putrefação. E o juízo do Senhor, o juízo divino, já se fazia arder. A visão final mostra Deus em pé ao lado do altar, pronto a ferir Samaria, e o reino decadente do qual era capital. Então, a gente já vê aqui Deus se manifestando. E o livro termina com a promessa de que Israel não seria totalmente destruída. O profeta prevê um dia em que a nação seria restaurada, a sua terra, e abençoaria todas as nações. O Senhor será o seu Deus. Nós não sabemos quanto tempo Amós pregou em Betel, sabemos apenas que o povo ouviu sua destemida mensagem. Quando Amós falava a destruição das nações vizinhas, eles o aplaudiam com entusiasmo. Então Amazias, sacerdote de Betel, não podendo levantar-se contra a pregação de Amós, procurou o apoio do rei. Mandou esse relatório ao rei: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel, a terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Então a gente vê aqui um falso profeta se levanta contra o profeta de Deus e a sua mensagem. E ele vai gerar uma intriga aqui entre o profeta de Deus e o rei, né, para calar esse profeta. Então a gente vai sempre ter um governo que corrobora com as coisas do diabo, com aquilo que ele representa, né? Agora o presidente Lula lança um decreto que é proibido proselitismo nos presídios. O evangelismo não pode mais no presídio. Entendeu? Representante da nação. Por isso que ele se torna tão difícil. Porque aqui a intuição o desejo desse profeta aqui era calar o profeta de Deus. Eles não queriam ouvir a mensagem, né? Porque a pessoa pode se arrepender. E a intuito de Satanás também é cerrar os ouvidos das pessoas, para que eles não ouçam a mensagem. Porque se eles ouvirem a mensagem, eles podem ser libertos, né? E aí ele disse que repetiu para o rei a profecia, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada. Amazias disse a Amós que voltasse à sua terra e cuidasse da sua vida. O falso profeta fez Amós silenciar
e ser expulso de Israel. O verdadeiro profeta de Deus não teve liberdade de palavra. Quando Amós viu que Israel não ia ouvi-lo, regressou a Judá e pôs os seus escritos em forma de livro para que o povo todo pudesse ler e entender. Está muito rápido? Está tranquilo? E parei. Né? Não tem para onde você fugir das minhas mãos. Aqui, ó. A única referência histórica diz respeito a uma ocasião em que os edomitas, os descendentes de Esaú, festejavam a invasão de Jerusalém e até mesmo tomaram parte na divisão dos despojos. Né? Então eles entraram para saquear junto à cidade. Não fica claro, porém, qual a invasão que Obadias menciona, pois aconteceram 5 invasões contra a cidade, mas o fato é que ele estava à espreita ali. Contudo, o mais provável é que ele se refira à segunda invasão, quando os filisteus e árabes se uniram para pilhar a cidade. Tomando-se por base o período do reinado de Jorão, que vai de 848 a 841, que a pilhagem de Jerusalém já era realidade, considera-se 840 a.C. Essa é uma data provável para a ocorrência da profecia de Obadias. Acho que acabou a pilha. Vamos na mão aqui. Vamos voltar ali. Profetizado em conexão com a segunda ou a quarta invasão, beleza. O autor desse livro é um profeta chamado... Não, aqui passa. Contém apenas 23 versículos, mas encerra 2 temas importantes. A ruína dos orgulhosos e rebeldes e o livramento dos mansos e humildes. Dirige-se diretamente a Sião e Edom, que representa Esaú e Jacó, os 2 filhos de Isaac. A história de amarga rixa familiar que nos transporta nos dias dos 2 irmãos se apresenta ainda hoje diante de nós. É um profeta mencionado por Deus a seguir sua mensagem quase que exclusivamente a uma nação gentia, né? Então, ao sul do Mar Morto, do lado ocidental do Planalto da Arábia, estende-se uma cordilheira de picos íngremes, de pedra arenosa vermelha, por isso que ele é chamado de vermelho, conhecido como Monte Sinai. Foi ali que se estabeleceu Esaú, depois de ter vendido o direito de primogenitura a seu irmão Jacó. Depois de expulsar os horeus, ele tomou posse da montanha toda. Esses horeus, Gênesis 14, Deuteronômio 2, são mencionados pela primeira vez no tempo de Abraão, Selá ou Petra, era sua capital. É conhecida hoje como a silenciosa cidade do passado esquecido, né? Os descendentes de Esaú chamavam-se idumeus ou edomitas. Saíam às expedições de ataque e depois voltavam à sua fortaleza inexpugnável, onde guardava viva uma amarga inimizade contra os judeus, que começou com Jacó e Esaú. Nunca deixavam de ajudar qualquer exército que os atacasse. Então eles ficavam à espreita ali, ofereciam informação e ainda ajudavam nos ataques, né? E aí Deus se levanta contra esses rapazes. Quando Jerusalém foi tomada e reduzida a um monte de desolação, os edomitas ajudaram a saquear a cidade. Esvaziaram os israelitas que fugiram para vendê-los como escravos, tratando-os com crueldade. Em Obadias 11 encontramos a profecia. No dia em que estivesse em frente dele, no dia em que os forasteiros levaram cativos o seu exército, e os estranhos entravam pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Então, o Senhor falando para ele. Aqui, essa nação vai ser julgada justamente pela coligação contra o povo de Deus. E aqui nasce uma questão importante do que está acontecendo hoje, né?
quando a gente vê alguém que o Senhor tem aliança sendo atacado, né? De que lado que a gente fica, né? Não é verdade? De que lado que a gente fica? Agora a gente vê como que os inimigos de Israel se levantam ali em volta, né? E a nação está em apuros, né? Porque são muitos, né? São muitos. E aquela nação incomoda eles demais, né? Sim, já. Quantos transtornos essa nação já teve, né? Acho que o pior deles foi o Holocausto, né? Aqui o Senhor promete derrubar eles, se eles fizerem o ninho deles entre as estrelas, né? Motivos para salvar essa nação criminosa. Se o povo foi expulso das casas na rocha, 5 anos, seu povo foi expulso das casas nas rochas 5 anos após a destruição de Jerusalém, quando o rei Nabucodonosor, ao passar pelo vale de Arabá, que constituía a entrada militar para o Egito, esmagou os edomitas. Deixaram de existir como nação 150 anos antes de Cristo, e seu nome pereceu com a captura de Jerusalém pelos romanos. Como tu fizestes, assim se te fará contigo. Então, até hoje não existe nada no lugar, né? Deus decidiu apagar para sempre a nação, né? Simplesmente pela coligação deles com Nabucodonosor e os outros reis que atacaram Jerusalém. Vai. É. Deus como Deus de aliança, né? Um dos fatos que a gente olha é dos gibeonitas, né? Quando Josué entra e conquista Jericó, depois Ai, eles pensam, ó, vai chegar na gente, né? E eles vêm disfarçados de mendigos ali, de povo que morava longe, de coitadinho. E Josué, sem consultar a Deus, faz uma aliança com eles. Lá na frente, acho que Saul mata eles, né? E aí, quando Davi assume o trono, houve 3 anos de fome em Israel. E Davi consulta o Senhor, e o Senhor fala que é porque Josué tinha feito uma aliança com os gibeonitas e agora Saul quebra a aliança. E aí pergunta o que eles queriam para cessar aquilo. Eles queriam 7 homens da casa de Saul para serem enforcados publicamente. E aí cessar o problema da maldição. Então Deus não manda você fazer aliança, mas se você fizer, você tem que cumprir, né? Verdade. Então Deus é um Deus muito sério com essa questão de aliança. E eu fico olhando que das 7 alianças que Deus faz, todas são quebradas, né? Na última ele fala, não vou fazer aliança com homem, vou fazer comigo mesmo. Daí Deus decide fazer uma aliança consigo mesmo. Jurou por si mesmo, né? Entrega Jesus para morrer e diz, todos aqueles que creem nisso vai estar assegurados nessa aliança que eu fiz comigo mesmo. Então eles foram levados para o cativeiro. Aqui, a Babilônia está levando eles para o cativeiro. A Terra Santa estava deserta, Deus anunciara a Edom sua ruína. Jeremias fez essa mesma profecia no capítulo 49. 5 anos mais tarde, Edom caiu diante da mesma Babilônia que havia ajudado. Então, o inimigo que eles ajudaram veio e destruiu eles. Ela seria como se nunca estivesse existido, tragada para sempre. Essa foi a profecia contra Edom. E aí vem as promessas de restauração. Mas Israel levantar-se-á novamente da sua presente queda. Possuirá não somente sua própria terra, como também a Filístia e Edom. Regozijar-se-á fielmente no reinado do santo Messias prometido. Obadias, como outros profetas, prediz o dia do Senhor e estabelecimento do reino messiânico.
Esse aqui eu vou passar bem rapidinho, tá? Jonas, 780 a 720 anos aí, está profetizando em Israel. Teve lugar depois de Eliseu, né, o seu ministério. Aqui ele aparece como filho de Amitai. Outra possível informação que não é certeza, mas ele seria filho da viúva de Sarepta, aquela mulher que Elias ressuscitara o filho, né? O tema do livro é a misericórdia de Deus, né? Então, quem era Nínive? A capital da Assíria, né? E nessa época a Síria já era muito poderosa. Já no cenário mundial era uma das nações mais poderosas. E era uma nação muito má, assim, violenta, por causa do deus dela, Assur, né? Eles faziam isso para honrar o deus deles. As práticas de guerra, de tortura, eram muito cruéis. A Síria é conhecida por isso, né? Então Deus olha para essa nação e fala, eu vou enviar alguém lá. Não, tem vários. Tem vários. Esse aqui agora é Senaqueribe, né? Então a ordem de Deus foi, vai para a cidade de Nínive e prega para ela. Por que fugiu? Sabia que a Síria era violenta, inimiga do povo de Deus. Ele fez a conclusão lógica, não prego, Deus vem com juízo e mata eles, né? Então eu vou cumprir um propósito. Nínive era uma das maiores cidades do mundo, situada à margem do rio Tigre, 600 quilômetros do mar Mediterrâneo. Capital da Síria, a fortaleza da cidade de mais ou menos 50 quilômetros de extensão por 16 de largura. O templo da cidade tinha a forma de uma grande pirâmide que reluzia ao sol. Nínive era tão grande que em iniquidade quanto a riqueza e poder. Aqui tem esse mapa, e aqui mostra que a distância de Jope, o porto em que Jonas toma o navio, para Nínive era muito pequenininho, né? 100 quilômetros ali, né? E ele pega um navio para Tarsis. Ah? Não dá para ver direito. 800, aqui dá para ver. 800 quilômetros e contra 3.000. Então a viagem era mais curta. Ele falou, eu fujo e acabo com eles. Essa é uma ilustração figurativa de Nínive, mas o fato é que essa cidade era cercada por canais de água, né? Então era uma forma de segurança ali, né? E os muros dela eram muito bem feitos, né? Então era uma cidade muito segura. E quando Deus vai aplicar o juízo contra a cidade de Nínive, ele traz uma enchente. Então esse rio vai contribuir com o juízo de Deus para quebrar os muros e eles invadem, né? É. Então aqui essa história nós conhecemos, né, que ele fica 3 dias no ventre do peixe ali, e aí ele passa por 3 estágios, né? O primeiro deles é do inferno eu gritei. Então quando ele se sente sozinho, ele, né, angustiado, grita ao Senhor, socorro por socorro, e é ouvido de dentro da barriga do peixe, né? O segundo estágio, as águas me cercaram até a alma. Sabe o que se falar aqui agora, ninguém me tira daqui? Lugar escuro, ninguém me tira daqui. Agora já era, né? Então, estava sufocado, desanimado, tinha admitido sua falta, pedido perdão, mas continuava dentro do peixe, né? Essa hora você entra em desespero. E aí o terceiro estágio, aí onde ele volta atrás e diz, Senhor, o que eu votei eu pagarei, né? Então,
Aqui. Ele lembra do Senhor e arrependido se reconsagra ao Pai. Promete lhe oferecer sacrifício e que cumprirá os votos que fez a Deus e conclui: do Senhor vem a salvação. Né? É muito parecido com o povo também, né? Está fazendo uma coisa errada e de repente ele cai em si, porque se sente cercado pelo Senhor ali, não tem para onde ir, entra em desespero e ele diz: olha, eu vou oferecer sacrifícios e o voto que eu fiz eu vou pagar. E o Senhor livra Jonas. Então aqui diz que acontece 7 milagres, né? A grande tempestade foi um milagre. A sorte recaiu sobre Jonas. O que mais? A calmaria do mar. O grande peixe engoliu Jonas. Jonas ficou com vida 3 dias dentro do peixe. O peixe foi conduzido para perto da praia. O peixe vomitou Jonas em terra seca. Né? Deus concede a Jonas outra oportunidade de servir. Veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas e diz: Jonas, prega em Nínive. A ordem precisou ser repetida. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Não era fácil para o profeta percorrer a cidade das ruas clamando: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Mas por um outro lado a gente entende, né? Porque o mínimo que podia acontecer é a cabeça dele rolar, né? Cidade violenta, né? As pessoas tudo violenta ali. E o cara dizendo: ó, só 40 dias e todo mundo vai sucumbir aqui, né? Só mais 40 dias, né? Na verdade, ele queria que o povo não se arrependesse, né? Então Jonas fica insatisfeito com o milagre que transformou Nínive, estava desgostoso, aborrecido. Ele pegou com unção, salvou uma nação, entretanto não aprendeu a importância de ter compaixão, né? E aí ele faz um clamor: tira minha vida, porque é melhor morrer do que viver. E Deus usa muitos artifícios ali para provar a misericórdia dele, né? Faz nascer uma boboreira ali. Então vamos lá. Um ponto importante é que o próprio Jesus Cristo tornou o livro de Jonas importante. Jesus deu o sinal do profeta Jonas em Mateus 12, 38 a 40. Primeiro, Jonas é um tipo de Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. 3 dias ele ficou no ventre de um peixe, semelhante a Jesus. Então, quando pediram o sinal, ele deu do profeta Jonas. Segundo, é também um tipo de Israel, desobediente a Deus e tragado pelas nações do mundo, mas que um dia devolverão quando Cristo vier. Né? 2 coisas impediram Jonas de obedecer quando Deus lhe disse que fosse a Nínive: orgulho e o seu desdém pelo resto do mundo, e Deus removeu essas coisas dele no ventre do peixe. Parece que Deus tirou no ventre do peixe, né? Mas parece que ele volta a sofrer as mesmas coisas depois. Né? Essa oscilação de ir e voltar é a que faz parte da natureza humana. Né? A gente vê que as nações aqui sofrem da mesma coisa. E nós também, né? Capacidade de muitas vezes errar, voltar ao erro, se arrepender, né? Aqui vem o profeta Miqueias. Foi entre os reinados de Jotão, Acás e Ezequias. Dois eu achei. Acás, Ezequias, Jotão. Jotão, Acás e Ezequias. Bacana. Reino do Sul, Judá.
esse profeta, ele vê a chegada de Nabucodonosor, né? Então, dentro dos muros de Jerusalém estava tudo normal, aparentemente, né? Mas o profeta enxerga que está... Aí a Síria já tinha assumido o nome Miqueias. Quem é semelhante a Jeová? Denuncia os pecados no seu dia. Ele viu o modo injusto de os ricos tratarem os pobres. Os pecados deles clamavam aos céus. Nenhuma classe estava livre de influências corruptas. Os príncipes, os sacerdotes, todos indistintamente estavam afetados. Todos sofreram a sua reprovação. Então aqui estava o caos, né? Aqui nós vimos que o reino do norte, Israel, foi levado pela Assíria, e o reino do sul, agora Judá, que está sendo profetizado por Miqueias, agora vai ser levado. Então ele fica, essa diferença de tempo de 140 e poucos anos, né? E segundo alguns estudiosos, eles ficaram pagando propina para os reinos vizinhos, né? Para que eles não invadissem as suas terras. Então a corrupção moral e espiritual ia voltar ao Supremo Pastor antes que a mão disciplinasse. Então ele começa dizendo: ouvi todos os povos, prestai atenção à terra e tudo que nela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros. Então aqui está dizendo que Deus conhece a triste condição do seu povo, e ele vinha para chamar Israel a juízo por causa dos seus erros, né? Todas essas cidades aqui estão dentro do juízo dele. Nos versículos 12 e 13 do capítulo 2, o profeta diz assim: certamente te ajuntarei em todo inteiro, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos, como ovelhas de Bosra. Subirá diante deles o arroteador. Eles romperão e entrarão pela porta, e sairão por ela, e o rei irá diante deles. Então o profeta proclama que Deus pouparia um remanescente de Israel, né? E que acabaria por regressar à terra prometida. Aqui ele está dizendo que vai acontecer a invasão, eles seriam levados cativos, né? Mas que depois o Senhor traria de volta um remanescente, né? Então, segundo a história, muitos do reino do norte migraram para o reino do sul. As 10 tribos, muito poucos voltaram de Israel, né? Então, todas as vezes que Jesus se manifesta no Novo Testamento, ele se manifesta dizendo que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Então, esse povo que se perdeu durante o exílio, os 70 anos. Os pecados dos líderes, ele vai profetizar os cabeças de Jacó. A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima de seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, lhes arrancais a pele e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela e como a carne no meio do caldeirão. Aqui tem alguns irmãos por aí que usam esse texto contra os pastores, né? Ouvi agora isso, chefes da casa de Jacó, e vós, maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito. O suborno entre os juízes, os chefes dão as sentenças por presentes, né?
pesos falsos e balanças enganosas. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo. E o juízo contra Judá, porque agora sairás da cidade e morarás no campo, e virás até Babilônia. E aí, mas ele parece mencionar rapidamente palavras de juízo para se deter na mensagem do amor e misericórdia de Deus. E diz, ele trará de volta o seu povo do cativeiro. É engraçado que a visão desses profetas é que a Babilônia está chegando, eles estão dizendo a Judá, a Jerusalém, a Babilônia está chegando, vai levar vocês vão ficar 70 anos lá, mas eu vou trazer de volta aqueles que são meus, o remanescente. Né? Então tinha muitos que, durante o tempo que ficou no exílio, eles não perderam muito das suas convicções, né? Eles manteram firmes as suas convicções. Mas muitos já absorveram a cultura daqueles povos, né? E ficaram para lá mesmo. Né? Então lá eles podiam trabalhar, eles podiam comercializar. Muitos ficaram riquíssimos no exílio, né? A ponto de não voltar mais. Né? A gente vê que dos meninos levados para a Babilônia, né? Daniel mesmo não volta, ele exerce uma vida política, né, na Babilônia. Né? Então ele foi conselheiro de 4 reis, né? E reis importantes, né? Reis que confiavam no conselho de Daniel, né? E cercado de inimigos naquele lugar. Né? E por que os inimigos de Daniel? Porque Daniel mantinha viva a fé, né? Ele mantinha vivos os valores de Deus. E sempre que a nação passava por algum momento de dificuldade, que o rei procurava Daniel, Daniel ia colocar um método de quem? De Deus ali, né, para resolver o problema da Babilônia. Então, por isso que ele é visto como esse ser sábio na Babilônia, né? E sempre era consultado pelo rei quando precisava tomar alguma decisão importante. Deu, Maria, o café agora?